Agora a gente vai olhar um pouquinho para as prioridades da oposição na Câmara e no Senado. E entre essas prioridades está o projeto que anistia os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023. De acordo com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, o tema deve ser abordado em reuniões com lideranças políticas já nos próximos dias. Segundo Mota, é um projeto que divide a casa, mas que ainda assim precisa ser conduzido com imparcialidade e cautela. Outro projeto de interesse da oposição é o que altera a lei da ficha limpa e reduz o período de inelegibilidade de 8 para 2 anos. A proposta apresentada pelo deputado Bibo Nunes, do PL, estabelece ainda que o prazo passaria a contar, olha só, a partir da eleição que ensejou a punição. De 8 para 2 e ainda a partir da eleição do político que cometeu a irregularidade. Segundo especialistas, essa medida pode abrir caminho para que o ex-presidente Jair Bolsonaro dispute a eleição no ano que vem. Ainda de acordo com o presidente Hugo Mota, pautas de costumes como aborto, dentre outras, não serão prioridades no Congresso Nacional. Posso começar com você, Luana Tavares, porque durante o intervalo a gente falava sobre a ousadia, começando a falar sobre o projeto de lei que altera a ficha limpa, a ousadia de você propor algo nesse sentido. Lembrando que, especialmente, por que seria ousadia? A gente está falando de um projeto que nasceu da iniciativa popular. E aí vem um parlamentar e quer mudar tudo. Exato, Lívia. Essa foi uma das principais conquistas, né, brasileiras, pensando no engajamento cívico, na participação popular, dos últimos anos, marcando aí um período onde a corrupção e os processos que mostravam, né, colocaram luz à corrupção estrutural na política brasileira, vigoravam e afloravam no nosso país, e foi uma resposta da sociedade, uma resposta que a gente deve se orgulhar e não permitir nenhum retrocesso, né? Eu tenho muita clareza sobre a importância desse projeto, haja visto toda a dinâmica que a gente tem na política no nosso país, o quanto ela impediu que políticos que cometeram crimes ou continuassem ocupando ou voltassem a ocupar cargos públicos durante o período da sua penalidade. Então, claramente, essa proposta ela vem a ser direcionada para um objetivo político muito específico. A gente está falando aí de uma eleição que se aproxima, 2026, a gente falava aqui de toda a dificuldade que o governo vai encontrar e que a oposição também, obviamente, né, vai encontrar pela fragmentação, a divisão que a gente tem hoje nas decisões políticas. E aí, essa é a pauta da oposição, né? A pauta que a oposição vai tentar, ainda que o governo traga ali as suas pautas para o Congresso, essa vai ser uma das principais pautas que a oposição vai tentar encaixar ali na agenda, colocar como prioridade para que haja votação, haja algum consenso nela. Aqui, obviamente, a gente já sabe que vai ser um projeto muito difícil de ser votado, muito difícil de conseguir avançar, dado todo esse cenário, né, onde a oposição vai tentar garantir, ou até enxerga um cenário diferente que eu quero trazer aqui, até para ouvir os colegas também, que eu acho que seria uma visão real, assim, possível também, mas a visão inicial é que ele não vai avançar, porque vai afetar diretamente a eleição, a possibilidade de eleição de Jair Bolsonaro, que hoje foi alvo dessa legislação que proíbe que ele seja candidato, porque ainda está dentro do período de proibição, de inelegibilidade dele. Então, vai ser um tema, sem dúvida, central nessa discussão de Congresso, de agenda. E o outro cenário que eu penso, assim, e ouvi alguns colegas, inclusive, falando sobre essa legislação, essa mudança aí na ficha limpa, é que o próprio governo Lula pode, de alguma forma, entender como positivo que Jair Bolsonaro participe da eleição, dado que o antagonismo entre eles e essa polarização entre eles é o que sustentaria uma eleição mais vantajosa para
à esquerda. Então, essa é uma outra análise que alguns colegas têm feito e, enfim, eu colaboro em uma parte com ela, quero ouvir também os colegas aqui, se acham que isso é possível, porque aí a gente teria uma grande surpresa no sentido contrário, né? Ao invés de barrar a aprovação dessa legislação, deixaria ali a porteira aberta para que ela passasse e houvesse a possibilidade de eleição, né, de candidatura de Jair Bolsonaro. Até porque, de certa forma, seria um benefício para todo parlamentar, de A a Z, de PL a PT. Além desse viés levantado pela Luana, tem essa questão também. Pode avançar essa proposta, Deise, na sua opinião? Olha, Lívia, eu acho que quando é para beneficiar o próprio Congresso, pode avançar, né? Eu acho que algumas pautas elas são impeditivas, mas essa do ficha limpa, assim, para mim é uma excrescência isso, né? Como a Luana falou, um projeto de iniciativa popular, teve todo o seu momento áureo ali, e agora a gente vê, assim, na cara dura mesmo, tentando voltar atrás. Assim, obviamente, isso é uma tentativa de beneficiar os aliados, né? Não precisa nem explicar muito. Mas eu acho que, caso avance no Congresso Nacional, pode ter um impeditivo no STF, né? Porque o STF, com essa postura mais conservadora, pode questionar essa aprovação, essa volta atrás no ficha limpa, né? Então, eu acredito que avança até um certo ponto. Acho que quando bater ali no STF, volta para trás. Mas, assim, eu não duvido disso. Eu acho um pouco... Até vi uma entrevista do propositor ali da matéria falando que era um absurdo, que 8 anos era um absurdo. Enfim, essas coisas elas acabam preocupando, porque quais são verdadeiramente as prerrogativas do Congresso Nacional, sabe? Para quem que eles estão legislando? Porque a gente tem tantas pautas importantes, tem a questão da reforma tributária para avançar e outros projetos estruturantes que a gente fala tanto e não avançam, mas aí quando é um projeto para beneficiar eles próprios ou um aumento de emendas parlamentares, fundo partidário, isso avança com uma rapidez que às vezes até me preocupa. A questão da anistia, a questão da anistia eu acho um pouco mais difícil passar, porque eu espero, pelo menos, que o Congresso fique preocupado com a aprovação da anistia, porque pode ser que isso reflita em 2026 para o eleitorado como um Congresso leniente com atos antidemocráticos. Então, acho que eles estariam preocupados com a imagem que o Congresso iria passar. Qual a mensagem? A mensagem que eles iriam passar aprovando essa anistia. Então, acho que esse é um pouco mais difícil. Mas a do ficha limpa, eu acho que avança no Congresso Nacional, sim. Essas pautas de aborto, aí eu acho que esse ano não tem espaço para essas pautas mais ideológicas, assim. Mas o ficha limpa eu acho que pode avançar porque vai beneficiar eles próprios. Né? Eu cheguei a olhar durante a semana, Gabriel e depois Flávio, que embora Hugo Mota não tenha encampado, vamos colocar assim, essas pautas de costumes e também essas pautas políticas que não são de costume, mas são mais polêmicas e divisoras da casa, elas vêm, por exemplo, no caso desse PL que muda, né, altera a ficha limpa, vem do PL, que é a maior bancada na Câmara dos Deputados. O da anistia também, né? Não me lembra. Do PL também, anistia gente? Também. Anistia também. Os dois, então. Como são projetos que foram apresentados pela maior bancada da casa, não dá para ele fechar os olhos e não abrir espaço para que a discussão aconteça. Então, tem essa questão também, que apesar das questões políticas que possam dificultar o avanço dessas pautas, nesse ponto, isso pode ser um fator facilitador dessas discussões. Vê dessa forma? Eu vejo dessa forma e tem outro ponto também que eu gosto sempre de trazer, que é a presidência da CCJ esse ano. Porque a CCJ é a comissão da Câmara dos Deputados que dá admissibilidade, constitucionalidade de todas as propostas que lá chegam. O presidente da CCJ tem muitas prerrogativas para criar grupos de trabalho, para fazer avançar projetos, às vezes que estão lá há anos ou às vezes que acabaram de chegar. Então, eu só queria colocar também esse insumo aqui na nossa discussão, porque isso vai entrar nesse jogo. Eu acho que a anistia, o deputado Hugo Mota tem dado entrevistas em que ele foi claro que a anistia é um debate muito polarizado e que ele iria fazer não num primeiro momento de ano legislativo. Inclusive, a gente estava falando de orçamento, só fazer um parênteses, vai ficar para depois do Carnaval. Nossa. O orçamento vai ficar para depois do Carnaval? Eu tenho essa informação já, é depois do Carnaval. Então, a reforma ministerial, muito possivelmente, também para depois, né? Então, voltando, a anistia é uma pauta que, assim, eu olho com curiosidade.
como analista, a gente vê que a oposição, durante muito tempo, e aí Luana também que acompanha esse debate político de centro, a oposição foi quem alcanhou a discussão de antissistema, anticorrupção, os movimentos do Ficha Limpa. E aí, se você olha para um track record assim, de para onde a gente está chegando, a minha curiosidade talvez seja como que a oposição vai comunicar isso para a sociedade, que ela, na verdade, é propositora de medidas com que, historicamente, eles advogaram para estarem sendo cumpridas, né, com rigor da lei. Então, isso me traz curiosidade. Eu quero observar para ver como que vai ser esse debate com essa comunicação que criatividade que a oposição vai usar, porque chama atenção. Você tem algum palpite sobre isso, Flávio? Eu concordo com essas avaliações de que a questão da anistia ela é muito mais difícil. Eu acho que ela se enquadra mais nesse campo das bravatas, do jogar para a torcida, né? Eu acho que o PL precisa dar uma resposta para o seu eleitorado, então eles vão defender isso, mas acho que ninguém lá acredita muito que isso vá para frente. Porque o Congresso ele também foi um dos alvos dos ataques, né? A gente vê aquelas imagens das pessoas subindo ali na mesa diretora do Congresso, assim, uma coisa inacreditável. Então, eu acho que aí a gente vai ter um corporativismo, mas no sentido de proteger o Congresso contra eventuais novos ataques. Porque se a gente tivesse a lei aprovada, né, abre-se um precedente. Abre-se um precedente, né? Agora, esse mesmo corporativismo, na questão da ficha limpa, eu acho que aí pode realmente ser um fator contra, eu acho que o interesse público. Porque realmente, olha, a princípio, né, a gente vê, é um absurdo, porque vai provocar um esvaziamento, né, da efetividade da lei da ficha limpa, né? Mas se isso atende a todos os congressistas, pode beneficiar todos, né? A gente, né, quando tem as discussões, por exemplo, de aumento do fundo partidário, é uma avalanche, né? Então, eu acho que e também acho que essa questão da lei da ficha limpa, acho que vai ser até um teste, porque a gente vem acompanhando ao longo dos anos, assim, eles avançando a linha de não se importar para o que a opinião pública pensa. Parece que cada um já tem o seu nicho de eleitorado, então por mais impopular que seja, comunica só com ele. Então, assim, o que a Jovem Pan veicula, o que os jornais veiculam, o que a imprensa veicula, o que os setores da sociedade protestam, parece que já não tem mais aquela pegada de ter uma influência para evitar, por exemplo, uma medida impopular. Então, eu acho que esse tema ele vai acabar sendo um dos que vai haver esse teste, balões de ensaio, de repente alguém mais ligado ao governo sugere, olha, mas a gente precisa pensar mesmo, vamos... Então, porque esse limite, vamos dizer assim, desculpe o termo, mas da cara de pau de muitos políticos, entendeu? Ele está avançando muito de não se importar com o que a opinião pública pensa.